pra gente fazer um joguinho aí de tier list de jogadores do Juventude que atuaram nesse ano. Lembrando que todos eles merecem nosso total respeito. O Juventude atingiu o seu objetivo, que era a permanência na Série A, e quase o algo mais, que seria um campeonato internacional. Então todos eles mereceriam um lugar de destaque, mas é uma brincadeira aí que o pessoal tem feito, de linkar aí conforme foi o desempenho do ano todo de cada jogador. Lembrando que o recorte de 2024, não somente o final, não somente o começo, né, mas o recorte como um todo. A gente tem 5 categorias, melhores do ano, no máximo 3. Foram muito bem, muito bem, fiquem. Foram bem, compõem elenco. Muito obrigado por tudo, boa sorte na próxima etapa da carreira. E na última jogou muito pouco, ou pelo menos eu não me lembro. Né? Começando aqui com o Abner, então, jovem. Na minha opinião, jogou bem, compõe elenco. Bem verdade que nas partidas Internacional, Flamengo, se não me engano, ele foi muito bem. Porém, ele ainda é novo e não teve uma sequência aí de jogos para a gente poder colocar numa categoria acima, mas acredito que se tivesse ou terá, a gente pode ter muitos frutos positivos dele. Dudu Vieira, muito obrigado por tudo. Ele veio de uma forma emergencial ali para compor elenco e volante. Ele não foi muito bem nas partidas que ele entrou aí, vitória e tudo mais, então muito obrigado por tudo. João Vitor jogou pouco, eu não me lembro. O da Rocha, a mesma coisa, jovem da base, acredito que tenha muito potencial, mas por hora é isso. O Ronaldo, volante, foi muito bem. O Ronaldo também foi uma contratação no meio do ano de uma forma emergencial, chegou lesionado, se recuperou e fez aí a composição da volância, uma espécie de no lugar do Kaique, encaixou como uma luva para o Juventude, foi bem demais. O Gabriel Inocêncio, muito obrigado por tudo, boa sorte na próxima. Ele até teve um início, na minha opinião, bom, porém acabou deixando a desejar com o passar do tempo aí, entregando algumas jogadas que, enfim. O Everton foi muito bem. Acredito que ao longo do ano inteiro ele tinha o potencial e foi bem quando ele foi chamado, mas ele cresceu conforme o Matias no final. Mas, na minha opinião, ele teve um ano bastante estável e foi muito bem. O Zé Marcos, ele foi bem, pode compor elenco. No final, ele teve vários deslizes, mas no começo do ano, a dupla, ele com o Bosa, estava sendo uma dupla muito eficiente. Então, no finalzinho do ano, ele acabou tendo deslizes, mas ele foi bem, compõe elenco. E Souto, muito obrigado. Ele teve gol importante aí contra o Atlético Paranaense, talvez um dos gols mais importantes pontuais aí do ano, mas ele não conseguiu entregar aquilo que vinha, não entendeu a filosofia do clube nas partidas que ele entrou e, na minha opinião, muito obrigado. O Bosa foi muito bem. Ele teve sim alguns deslizes, teve alguns eixos. A Juventude foi sim a defesa mais vazada, mas é um conjunto como um todo, né? Acredito que o Bosa tenha se saído muito bem esse ano. Thiago Conte também, na minha opinião, fica entre bem, compõe elenco. Muito obrigado por tudo. Acredito que ele tem muitos jogadores similares a ele no mercado, então se ficar tranquilo, se for também, sem problema nenhum. O João Lucas foi muito bem, na minha opinião. Assumiu a lateral direita do Ju, teve algumas recaídas, principalmente na parte emocional aí, mas sempre defendeu e honrou as cores, se doou muito em campo, então na minha opinião ele foi muito bem. O Lucas Freitas foi bem, na minha opinião compõe elenco. Ele teve um início até muito bem, mas ele tem uma dificuldade grande na saída de bola, então eu acredito que ele para compor elenco vai bem. Daniel Peixoto chegou machucado, não se recuperou, não jogou muito bem, ou pelo menos eu não me lembro das partidas dele. O Alan Ruschel, cara, o Alan Ruschel, ele é um cara que, na minha opinião, ele entra, né, se foi muito bem, fica pela entrega, pela dedicação. Eu acho que isso faz ele suprir um pouco, talvez, a falta de cobertura na zaga, a falta de refinamento técnico, mas ele é um cara que se doa demais, então ele merece. O Kaique, infelizmente, jogou pouco, né, mas o pouco eu digo prazo, né, poderia ter jogado muito mais tempo. Mas o Kaique, fora da curva, ele quando se recuperar ali em março, e voltar a nos auxiliar vai ser muito importante. O Kaique foi pelo menos se mostrou aí uns lampejos de craque de bola. João Lucas, perdão, Lucas Barbosa figura entre Gold e foi muito bem, fique. Ele
ele figura entre as duas posições, ele de fato foi extremamente importante, ele cresceu muito com o Matias e com o Roger, com o Roger na metade final ali, né? Mas eu tenho outras figuras para colocar no GOAT, então eu vou deixar ele aqui no foi muito bem, mas ele poderia tranquilamente circular aqui, trocar ele por outros 3 que eu deixar lá em cima, também é justo. Rafael Pina jogou pouco, lembro dele no Gauchão, pouco ele entrou, da base também, parece ter vontade, mas não teve muita oportunidade. Diego Gonçalves veio na metade do ano também. Ele pareceu, no início, ser um jogador de mais técnica do que mostrou. Ele fez um gol importantíssimo contra o Fluminense na Copa do Brasil, um baita do gol. Nessa última partida ele também não entrou tão mal, mas ele entrou mal ao longo do campeonato em várias oportunidades. Eu acredito que ele está tranquilo do Juventude não permanecer. David da Hora já é antigo conhecido do Juventude, nem vou comentar muito, também veio numa medida emergencial aí com um dinheiro que, na minha opinião, não teve o retorno. Rony Carrilho, da mesma forma, ele fez gol importante contra o Botafogo, pode ser que ele tenha muito futebol para apresentar ainda, mas pelo que ele apresentou ao longo desse ano, muito obrigado por tudo. O Nenê ele entra aqui no GOAT, talvez não pelo tanto que ele jogou de bola, se tu for avaliar friamente, talvez o Lucas Barbosa, por exemplo, jogou mais que ele, mas a presença dele em campo e principalmente a presença dele no clube, no grupo, faz ele ser diferente, não adianta. O cara que tem influência, que tem... o Instagram dele tem 1,5 milhão de seguidores, então um cara que fez história em tantos locais, ele leva o Juventude para quem visualiza ele leva as palavras de carinho que ele tem pelo clube para muitas pessoas, então acredito que o Juventude cresce muito com ele e ele figura aí o top 3 na minha modesta opinião. O Oyama foi muito, muito bem durante o ano todo. Todas as vezes que ele entrou bem. Ele nunca conseguiu firmar, de fato, uma titularidade. Ele até teve algumas oportunidades maiores ali com o Jair Ventura, mas no Juventude todo quebrado. Fez gol importante contra o Inter, deu passe importante contra o Atlético Mineiro. O Oyama tem até uma discussão da posição dele, mas não importa. O importante é que ele entra e joga muita bola. O Gilberto eu vou colocar ele a quem foi muito bem também. Não é injusto eu comparar ele com esses 3 e não com os demais. O Gilberto também é um jogador que pode ficar, tem muito a acrescentar no grupo. Teve alguns momentos difíceis, tem lesões, ele também tem certa idade, mas ele é diferenciado e acredito que ele tenha como dar muito para o Juventude. O Marcelinho, cara, o Marcelinho cresceu muito na reta final. O Marcelinho, ele encontrou o melhor futebol agora, mas eu colocaria ele em bem, compõe elenco. Talvez seja um pouco injusto pelo que ele apresentou no fim do campeonato, talvez ele merecia estar uma prateleira acima. Mas vendo o ano inteiro, eu acredito que ele compõe elenco, sim, foi bem, mas nessa linha. O mesmo vale pro Talhari. Talhari é aquele amor e ódio, ele sonolento, lento, de repente ele faz gol, ele guarda, então também ele vem bem, compõe elenco. O Jadson, para mim, é o que vai figurar o top 3. Se quiser trocar ele pelo Lucas Barbosa, não é injusto, mas o Jadson é o cara que vem sido o motor do Juventude há muitos anos. É claro que em tom de brincadeira aí, mas tem algumas comparações dele com o Laurinho e enfim, né? Jadson é super regular, ele entrega muitas bolas, ele perde muitas bolas, ele toma muitos cartões, ele faz muitos pênaltis, mas ele tá jogando sempre no limite, assim, parece que quando ele não tá jogando, o Juventude perde aquela roda que faz as outras engrenagens girarem, sabe? Então, para mim ele figura o Gold também. Poderia ir muito, muito bem, mas para mim ele é diferenciado. O Edson Carioca, cara, o Edson Carioca também fica entre as duas aqui, mas eu acho que ele merece foi muito bem também. Ele teve lesão na coxa aí que tirou ele de muitos jogos, mas sempre quando ele teve presente ele foi perigoso no gauchão. Então, acredito que ele é um cara que mereça muito. O Sam tava indo muito, muito bem, teve uma lesão ao longo do ano, ele não foi muito utilizado. Eu acho que ele foi bem, ele compõe elenco. Talvez se ele tiver uma sequência maior de titularidade, ele seria muito, muito bom, mas pelo que ele foi aproveitado, pelo que apresentou, ele foi bem. O Giancarlo é complicado, né? Se nós fôssemos avaliar só o final da temporada, a gente colocaria ele em bom companhio elenco, porque ele não teve um final de temporada muito inspirado, mas se for avaliar o ano inteiro, ele foi muito, muito bem. Se tinha aquela, ou o Denê, ou o Giancarlo, quando sai um, entra o outro, enfim. O Giancarlo é um cara que merece muito também, tem muita habilidade, tem bola sobrando. Eric Farias,
a mesma coisa, cara. Amor e ódio total com ele. Hã, eu vou botar ele no foi muito bem, não pelo fim de ano dele, mas porque o Eric Farias mostra que ele tem uma entrega tática muito grande. Se tu avaliar ele taticamente, ele compõe, ele marca, ele tem uma entrega, uma doação, ele abre mão de fazer o que eventualmente ele gostaria de fazer, que era o ataque para compor, para marcar. No fim do ano ele foi coroado com gols muito importantes, mas ele já me fez passar muita raiva aí, tá louco. Mandaka também muito bem. Mandaka cresceu demais no final do, do campeonato. O Mandaka, mesmo vindo do banco, sempre foi um bom jogador. Ele não é muito habilidoso, não é muito técnico, mas ele arrasta a bola, ele leva, ele vai, ele tromba, ele faz de tudo um pouquinho. Então o Mandaka, para mim, também tem um baita de um elenco, uma capacidade. Goleiro Zé Henrique, vi pouco ou não me lembro. O Davi Góes, cara, o Davi Góes, ele é uma pena, sabe? Ele jogou pouco, mas o pouco que ele jogou muito bem. Então, eu colocaria ele aqui em bem, compõe elenco, acredito que ele mereça mais oportunidades, mais chances, apesar de ter jogado muito pouco. O Matheus Klaus, eu acredito que ele é bem, compõe elenco. Sei que tem muita gente que não gosta dele, mas ele fez partidas muito boas contra o Flamengo, então, contra o Botafogo, então ele esteve como nosso goleiro em jogos muito importantes. Bem verdade que fora de casa ele tomou uns gols aí que o Matheus, o Gabriel, perdão, não tomaria. Mas eu acredito que ele para reserva, como por exemplo, ele vai bem. E o Gabriel fecha o nosso top tier de GOAT, né? O Gabriel, ele foi um goleiro indispensável ao longo do ano. Passa muita segurança, o melhor goleiro que a gente já viu em muito tempo aqui no Jacone. Acredito que ele se identificou, ele teve uma entrega, ele teve, assim, cara, alguns azares inacreditáveis contra o Corinthians, na Copa do Brasil, por exemplo. Ele pegou tudo lá em São Paulo. E, de repente, ele toma um gol que era defensável, e aí depois o Ju toma 2, toma 3, cai fora da Copa do Brasil. E mesmo assim ele pegou, já era pra ter sido uns 8. Então o Gabriel é top, não tem muito segredo. E o Lucas Willett, ele também jogou pouco, ou eu não me lembro. Então esse aqui compõe mais ou menos o tier list. É claro que isso aqui dá uma discussão geral, isso aqui é só a minha opinião. Com certeza muita gente tem opiniões muito diferentes da minha. Todo o grupo tá de parabéns, todo o grupo merece muito. Eventualmente, o ano que vem, jogadores que aqui a gente considera como boa sorte na próxima etapa podem fazer valer, podem entregar muito mais do que a gente viu e podem assim ser top tier, mas de momento, na minha opinião, acho que está coerente dessa forma. Obrigado a todos. Se concordarem, deixa o like, se não concordarem, escreve que está errado. É isso aí. Abraço.